Este é um sinal de compra, conforme indicado por este indicador. Se tivéssemos entrado em uma posição longa aqui, você pode ver que a negociação teria sido lucrativa. E quanto a este? Este foi um sinal de venda. Se tivéssemos entrado em uma posição curta, a negociação também teria sido lucrativa. Mesmo sem indicadores de confirmação adicionais, esta ferramenta já se mostra bastante eficaz. Neste vídeo, vamos explorar o que é esse indicador e como podemos combiná-lo com outros para criar uma estratégia de trading confiável. Agora, vamos começar. Para adicionar esse indicador ao seu gráfico, abra o TradingView e selecione qualquer título de negociação em qualquer período de tempo. Para esta demonstração, usarei o período de 1 hora do GBP/USD. Clique em Indicadores e digite Two-Pole Oscillator. Selecione o da Big Beluga. O Two-Pole Oscillator é um indicador refinado de momento e força de tendência projetado para aprimorar os osciladores tradicionais, suavizando os desvios de preço usando um filtro de 2 polos. Em termos simples, ele oferece sinais mais limpos, reduz o ruído e fornece insights acionáveis que podem melhorar significativamente as decisões de negociação. Este indicador é composto por vários componentes. Primeiro de tudo, abra as configurações deste indicador a partir daqui. E navegue até a guia estilo. Aqui, ativa a opção Last Plot, que ativa uma linha azul fina conhecida como linha de sinal. É isso que vai acontecer. Esta é a linha de que estou a falar. Ao lado da linha de sinal, o oscilador muda de cor entre roxo e azul. Observando o indicador de perto, você vai notar que a linha de sinal e o oscilador se cruzam de vez em quando. Cada vez que o oscilador cruza acima da linha de sinal, um sinal de compra é impresso, o que também é refletido no gráfico como uma seta azul para cima. Por outro lado, quando o oscilador cruza abaixo da linha de sinal, um sinal de venda aparece, marcado por uma seta para baixo no gráfico. O indicador não apenas imprime sinais de compra e venda na janela do oscilador, mas também os exibe diretamente no gráfico para melhor clareza. Ao lado de cada sinal, há uma linha pontilhada conhecida como um nível de invalidação. Um nível de invalidação de alta aparece perto de sinais de compra, enquanto um nível de invalidação de baixa aparece perto de sinais de venda. Estes níveis de invalidação são cruciais, pois servem como potenciais áreas de colocação de stop-loss. Se o preço tocar no nível de invalidação, aparece uma etiqueta X, significando que o sinal foi invalidado. Se uma posição foi tomada, isso significa que qualquer stop-loss definido para além do nível de invalidação teria provavelmente sido acionado. Os sinais de alta aparecem azul, indicando um impulso ascendente, enquanto os sinais roxos indicam um impulso de baixa. Voltando às configurações do indicador. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. No separador Estilo, pode desativar a opção Last Plot, se preferir. No separador Entradas, a definição comprimento do filtro controla o nível de suavização aplicada ao oscilador. Um comprimento de filtro maior resulta em sinais mais suaves, reduzindo o ruído de curto prazo, mas introduzindo mais atraso. Um comprimento de filtro mais baixo torna o oscilador mais reativo, mas pode produzir mais sinais falsos devido ao aumento da sensibilidade. Ajustar esta definição permite aos negociadores personalizar o equilíbrio entre suavidade e capacidade de resposta com base no seu estilo de negociação e condições de mercado. Além disso, os negociadores podem ativar ou desativar os níveis de invalidação. Para a estratégia que vamos utilizar, precisamos dos níveis de invalidação para a colocação de stop-loss, pelo que os deixaremos ativados. Se forem necessárias outras alterações, sinta-se à vontade para as ajustar, mas para esta estratégia, vamos manter as predefinições. Agora, vamos explorar como usar esse indicador para negociar, identificando condições de sobrecompra e sobrevenda. A escala do indicador inclui um ponto médio no nível 0, com níveis adicionais em mais 0,5 e menos 0,5, e níveis extremos em mais 1 e menos 1. O mercado é considerado sobrecomprado quando o oscilador sobe acima do nível 0,5 e extremamente sobrecomprado se exceder o nível mais 1, o que aumenta a probabilidade de um recuo. Da mesma forma, o mercado é considerado sobrevendido quando o oscilador cai abaixo de menos 0,5 e extremamente sobrevendido quando cai abaixo de menos 1. Para esta estratégia, adicionaremos outro indicador chamado Volumetric Variable Index Dynamic Average, também conhecido como indicador VIDIA. Pode abrir o separador de indicadores aqui novamente e procurar por Variable Index Dynamic Average. Depois disso, adicione este indicador ao gráfico de negociação. Depois de adicionado,
clique 2 vezes nele para abrir suas configurações. Aqui, altera o comprimento do vídeo para 34. E na guia Estilo, desativa a opção de linhas. Essas serão todas as mudanças que faremos para este indicador. Este indicador é útil para identificar tendências de alta e baixa no mercado. Uma fita de tendência verde indica uma tendência de alta, enquanto uma fita vermelha significa uma tendência de baixa. O indicador VIDIA também mede a força da tendência usando o volume delta, onde uma tendência é considerada forte se o volume delta for de pelo menos 20%. Agora vamos ver como podemos abrir negociações de compra e venda usando esses dois indicadores. Para fazer uma negociação de compra, precisamos de um sinal de compra válido do oscilador de 2 polos, que deve ser impresso abaixo do nível 0,5. Se um sinal de compra aparecer acima deste nível, a entrada torna-se inválida. A segunda condição é que, no momento do sinal de compra, o indicador VIDIA deve estar verde, indicando uma tendência de alta. Além disso, o volume delta deve ser de pelo menos 20% para confirmar uma forte tendência. O sinal de compra apareceu pode ser atrasado, então você pode entrar na vela mais recente. Se todas estas condições forem cumpridas, pode abrir uma posição de compra. O stop loss é colocado logo abaixo do nível de invalidação, marcado pela linha pontilhada. Enquanto o take profit é definido em 1,5 vezes o risco. Vamos dar uma olhada se essa negociação foi bem sucedida. Podemos ver que resultou num resultado lucrativo. Aqui está outro exemplo de uma posição de compra. Um sinal de compra apareceu e foi válido, pois foi impresso abaixo do nível 0,5. O indicador VIDIA estava verde, confirmando uma tendência de alta, enquanto o volume delta estava acima de 20%, confirmando ainda mais a força da tendência. Portanto, aqui também pode ser aberta uma transação de compra. Entrando na negociação com um stop loss colocado abaixo do nível de invalidação. E um take profit definido em 1,5 vezes o risco. Se dermos uma olhadela, após algum tempo, podemos ver que a transação foi bem sucedida. Agora vamos analisar as regras para entrar numa transação de venda utilizando esta estratégia. Para uma posição de venda, as condições são invertidas. A primeira condição é ter um sinal de venda válido do oscilador de 2 polos, que deve ser impresso acima do nível 0,5. Olhando para este exemplo, um sinal de venda apareceu acima do nível 0,5, tornando-o válido. Ao mesmo tempo, o indicador VIDIA estava vermelho, confirmando uma tendência de baixa. O volume delta estava bem abaixo do limite de menos 20%, indicando uma forte tendência de baixa. Portanto, se todas essas condições forem atendidas, podemos entrar em uma negociação de venda aqui. Entrando em uma posição de venda com um stop loss colocado acima do nível de invalidação. Que vai ser aqui. E um take profit definido em 1,5 vezes o risco. Se estas condições forem cumpridas, pode entrar numa transação de venda sem qualquer hesitação. É claro que também haverá negociações perdedoras, portanto, o teste de retorno também é obrigatório. Aqui temos outro exemplo de transação de venda. Temos um sinal de venda bem aqui, está acima do nível 0,5, o indicador VIDIA também é vermelho, finalmente, o volume delta está abaixo de menos 20%, portanto, este também é um sinal de venda válido e podemos entrar em uma negociação de venda aqui. O oscilador de 2 polos é uma poderosa ferramenta de negociação que ajuda a identificar o momento, a força da tendência e os sinais de negociação com ruído reduzido. Quando combinado com o indicador VIDIA, cria uma estratégia de negociação de alta probabilidade que permite aos comerciantes capturar as tendências do mercado de forma mais eficaz. Se você encontrou valor neste vídeo, lembre-se de deixar um like ou até mesmo considerar a assinatura para ficar atento a mais. Obrigado por assistir, vejo-vos no próximo vídeo.